A cidade toda já sabe. Seu almoço de domingo é no Boteco do Bem do Shopping Benfica. Com feijoada, chorinho e segunda caipirinha grátis. Vem com seu par dançar e concorrer a prêmio. Estacionamento grátis para quem chegar até as 2 horas e consumir R$20 na praça de alimentação. Todo domingo, às 12h30, mais informações. shoppingbenfica.com.br. Tá no seu trabalho, tá nas escolas, nos hospitais, na economia, nas ruas, na sua vida. O seu voto está presente em todos os momentos. As decisões políticas dos candidatos eleitos refletem em tudo no seu dia a dia. Ele é a forma mais democrática de você e todo mundo mudar a política. Fazer sua voz ser ouvida e suas necessidades reconhecidas. Foram anos de luta para que todos pudessem escolher quem vai estar à frente das decisões políticas, seja qual for o âmbito. Está chegando a hora de, mais uma vez, exercer o direito do seu voto, de mostrar que a democracia está mais viva do que nunca. Vote, faça a diferença no futuro, do seu trabalho, nas escolas, dos hospitais e de todos nós. Uma campanha da Câmara Municipal de Fortaleza. Mais músicas, mais prêmios. FM Benfica. Programa Fala Mulher. Sandy Ellen. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Olá, olá a todos. Fala Mulherada, está começando mais um Fala Mulher aqui na minha, na sua, na nossa FM Benfica. Vou aproveitar para conversar com vocês, pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais. Aqui, FM Benfica Oficial, no canal do YouTube. Nós também temos uma página oficial no nosso Facebook, tá? FM Benfica Fortaleza. Não deixa também de nos seguir nas nossas redes sociais pessoais. Sandy Ellen, a advogada, e Luana Sanguinete, a advogada. Hoje, a nossa amiga Luana não pôde estar aqui, ela está viajando, tá resolvendo lá os problemas da vida dela pessoal. Mandar um beijo aqui pra ela, tá? Claro que faz muita falta aqui nos nossos estúdios. Está começando mais um Fala Mulher sob a direção do nosso querido diretor Acelino Neto. E ela já está aqui, a nossa convidada muito especial, a Camis Cardoso, que ela vai contar uma história muito bacana aqui pra gente, né? É como a gente estava conversando durante a semana. Ela tem uma história de superação muito massa. Ela chegou no nível de obesidade bem complicada. Ela chegou a pesar 100 quilos. E aí ela, não, preciso tomar as rédeas da minha vida e preciso mudar. E aí ela vai contar de forma mais detalhada aqui pra gente a respeito dessa trajetória dela. Ela, que é professora, ela se identifica como professora e lecionou por 12 anos, pelo menos por 12 anos, nas disciplinas de filosofia, gramática, história, geografia e também sociologia. A mulher não é fraca, né, meu povo? Ela já está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Camila, mais conhecida como Camis Cardoso, aqui na FM Benfica. Fala um pouco mais sobre você aqui para o pessoal de casa. Boa tarde, Sandy, né? Fico muito feliz com o convite de vocês para participar desse programa. E, bom, todo mundo me chama de Camis. Acho até estranho quando alguém me chama de Camila. Né? Porque esse nome veio desse apelido, né? Veio desde a época da faculdade, mas enfim. Eu sou bem conhecida por ter perdido mais de 40 quilos, né? Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Quando eu bati ali nos 100 quilos, eu parei de me pesar, não queria mais ver aqueles 3 dígitos na balança, então eu parei de me pesar, mas eu acredito que eu tenha pesado ali 56, 108 quilos, né? Foi mesmo. Foi. E aí eu realmente entendi que havia chegado a hora de eu tomar uma decisão que era cuidar de mim, que era cuidar da minha saúde. Então, depois eu consegui uma estética muito bacana, mas o meu primeiro foco foi a minha saúde, porque eu não conseguia dormir,
À noite, eu sempre tinha falta de ar, aquela apneia do sono, né? Então, eu pensei, não, essa vida que eu estou levando não é uma vida que eu sempre quis ter. Isso veio muito forte na minha cabeça, porque eu era uma adolescente muito sonhadora, eu tinha muitos planos, e de repente eu me vi aos meus 27 anos não tendo alcançado aquilo que eu queria. Né? Então, como a gente estava até falando, eu acredito muito que uma área da nossa vida, quando ela está indo bem, a gente tende a arrastar as outras áreas também para cima. Né? Elas se retroalimentam. Então, o fato de eu não me alimentar bem, o fato da minha saúde estar ruim, estava fazendo também eu ir mal em outras áreas da minha vida. Eu falei, não, eu preciso tomar conta, né, de tudo isso. E eu sempre falo para as pessoas, né, como eu tenho uma rede social que, inclusive, eu já alimentei muito mais no passado, hoje eu alimento bem menos, mas eu sempre gostei de me identificar como professora, porque essa é a minha formação. Ser professor é vocação, né? Não é, você não vai por acaso, é vocação. Sempre quis ser professora. E aí, quando as pessoas falavam, não sei o quê, você é blogueira ou influenciadora, eu falava, não, eu sou professora. No teu perfil tem até assim, eu sou professora e não blogueirinha. Isso, exato, porque eu me identifico com a minha formação, né? Eu fiz formação, eu sou formada tanto em português como em história. Tenho licença para ensinar geografia, sociologia, filosofia, então sempre trabalhei com isso a vida praticamente toda. Então, eu gosto. E eu acho que tudo gira em torno do conhecimento. Eu acho que quando a gente busca aprender sobre o nosso problema da vida, quando a gente busca aprender sobre, por exemplo, as nossas relações, tudo fica mais fácil. Né? Então, eu vou pela linha do conhecimento. Até mesmo para mudar a minha alimentação, eu falei, não, eu não quero só ir ao nutricionista, eu quero aprender sobre isso. E aí eu comecei a estudar de forma autodidata mesmo, hoje eu curso nutrição, né? Mas eu acho que o caminho é sempre esse, do conhecimento. O conhecimento transforma a gente de forma integral. Com toda certeza, sem dúvidas. E sobre a tua trajetória como professora, conta um pouquinho pra gente como foi. Eu comecei a dar aula já no meu primeiro semestre da faculdade. Foi mesmo? Foi. Mas eu já dava aula antes, né? Antes de entrar na faculdade, eu já dava aula de reforço. Sempre era aquela pessoa assim que alguém falava, eu não estou entendendo esse conteúdo, e me pedia ali para eu ajudar. Dava aula para as minhas primas, né? Principalmente da área de humanas, que sempre foi a área que eu mais gostei, né? E aí eu entrei na faculdade de História, tinha vontade de fazer Direito, na verdade, no começo, mas era muito mais uma questão familiar. Sim. Era muito mais o que esperavam de mim. Só que desde criança eu sempre quis ser professora. E eu falava para as pessoas assim, eu vou cursar Direito, mas eu quero dar aula na faculdade. Falava isso, porque eu sempre quis dar aula, sempre me vi dando aula, sempre gostei de aprender e de ensinar. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? As pessoas pensam que ensinar é só você pegar ali um conteúdo e passar adiante, né? E o outro vai só absorver, mas não é, a gente aprende muito nessa relação. Tanto é que hoje, né, na pedagogia, não se fala mais só em ensino, nem só em aprendizagem. Eu que fiz especialização em neurociência da educação, que a gente estuda e aprende é que essa relação ela é mútua. Sim. É ensino e aprendizagem, não existe um sem o outro, né? Então, aí eu comecei a dar aula muito cedo, já na faculdade, no primeiro semestre já estava dando aula em escola. E aí eu vi que aquilo realmente era o que eu queria fazer. E aí fui me especializar, dava aula em várias escolas, assim, tinha uma rotina muito louca, né? Eu dava aula até na Caucaia, né? Então, passei muito tempo dando aula em Fortaleza, Caucaia. Mas foi um momento muito bom, né? Fiquei ali 12 anos, 13 anos, aí veio a pandemia, eu parei. Eu tive problemas com a minha rede social e uma escola que eu trabalhava também. Foi? Como foi? Porque eu expunha muito a minha vida nas redes sociais e Sim. Uma das normas da escola era não fazer isso, né? Era não se expor tanto. E eu estava numa fase que eu tinha acabado de emagrecer, então rolava muita foto de biquíni. Né, e era uma política da escola não ter funcionário que tivesse esse tipo de exposição. Né? Então, acabei tendo essa questão entre trabalho e escola. Na época, eu fiquei um pouco chateada, mas hoje em dia eu entendo bastante, entendo muito bem o lado deles, né? E até mesmo chega até a concordar também. Né? Mas acho que cada empresa tem sua conduta, enfim. Mas foi muito bom, porque quando eu saí da escola, quando eu fui demitida por essa questão da rede social,
eu investi também na criação de um curso, né? Então, eu tive vários cursos online, né? Até chegar no curso atual, que é o Fortemente. Sim, eu acompanho demais, acompanho tudo. Então, basicamente é isso. Aí depois eu passei no concurso do Estado, hoje eu também dou aula no Estado, né? Que o Estado é o paraíso, como as pessoas falam, porque realmente é muito tranquilo, os alunos são muito tranquilos também. E sempre tive medo de ir para o Estado, né? As pessoas falavam, é uma escola pública, não sei o quê, e hoje, para mim, eu estou no paraíso. Ou seja, há males que realmente vêm para o bem, né? Eu cresci muito. A gente às vezes não entende, chega até a se chatear, né? Mas quem sabe das coisas é Deus. E na época de professora, o que era assim, você dava aula nem em escola particular, em escola pública? Somente em particular. Sempre foi em escola particular? Esses 12, 13 anos aí, escola particular. Eu estou só há 1 ano na pública. E você já consegue ver alguma diferença entre um e outro? É tudo igual? Não, é bem diferente mesmo, né? Na particular, a gente tem uma presença dos pais mais intensa, né? A gente conversa mais com os pais, eles estão mais presentes ali. Digamos que a gente consegue aí fazer um trabalho em conjunto melhor. Na pública, os pais já são um pouco afastados, a gente tem que lidar muito mais com alunos, né? Eles são um pouco fora de faixa, mas são pessoas muito, muito mesmo, assim, especiais, a gente não tem problema nenhum. Eles são muito respeitadores, são bastante tranquilos mesmo, assim. Eu acho que o aluno da escola pública, da particular, eu acho que eles, às vezes, têm uma... Não sei se é aqueles que não querem estudar, né? Às vezes eles se confiam um pouco nos pais e aí eles têm uma malícia, digamos assim, eles têm uma certa malícia. Na escola pública, os alunos eles são muito atenciosos com você. Eu acho que talvez quando faltam familiares em casa que deem atenção, eles buscam muito isso no professor. Então, eles são muito carinhosos, muito atenciosos, eles escutam muito o que você fala, eles pedem opinião sobre coisas da vida. Eles são bem, assim, bem calorosos, bem próximos mesmo. Acho que muitas vezes porque falta isso em casa, né? Provavelmente, viu? E hoje você dá aula de quê? Qual a matéria? História. Só história. Né? Quer dizer, vou demais. Comecei só com história, né? Eu fiz um concurso para história. Só que nas escolas sempre tem uma carência. Sempre. Aí eu fiquei dando aula só de história, mas eu já estou dando aula de filosofia e sociologia de novo. Olha, é muito real. Eu pensava que não tinha mais isso, mas nos meus últimos 3 anos, né, no meu ensino médio, eu nunca tive um professor fixo. O que o pobre do meu professor fazia? Era assim, era uma aula, por exemplo, né, do 3º e do 2º ano. Eu era líder de sala. Aí ele dizia assim, Sandy, tá aqui, isso aqui é a tarefa de hoje, copia aí, bota aí no quadro, né? Que eu vou lá para outra sala. Aí ele ia, dava a aula, que lá na outra já estava tudo escrito no quadro, dava um pouquinho de aula lá, quando eu acabava de escrever, ele vinha para a minha, e sempre foi assim. Eu faço muito isso também. Os últimos 3 anos da minha vida foi assim, praticamente sem aula de história, é muito triste. Acontece muito isso, assim, de ter falta de professor, ou do professor ter, sei lá, viajado para fazer um mestrado, uma coisa assim, e aí ele não é substituído. Aí muitas vezes você fica naquela ali, dando aula em mais de uma sala no mesmo período. E é desse jeito. Né? A gente escreve em uma, aí vai para outra, passa uma tarefa, aí volta para explicar, aí volta para outra para passar a matéria para ele, né? Desse jeito. É horrível. E assim, nessa tua carreira de 12 anos, pelo menos, como professora, o que é que você mais gosta, o que é que você menos gosta? O que eu mais gosto é de estar em sala, é de estar em contato com os meninos. Né? É muito cansativo, né? Você explicar um conteúdo. Porque hoje, Sandy, a gente concorre com as redes sociais, com o celular. Então, assim, os meninos eles estão acostumados a tudo muito rápido. Né? Eles estão acostumados a... eu quero saber de uma coisa? Peraí, deixa eu botar aqui no Google, deixa eu ir aqui no YouTube. E rapidinho eles... É uma era de muita informação, mas de menos conhecimento, porque são 2 coisas diferentes, né? E aí a gente tem que chamar a atenção dos meninos para dar uma aula que eles vão ficar sentados, olhando para a sua cara, porque na escola pública, às vezes é um pouco complicado a gente ter algum recurso, né? Um data show, alguma coisa assim. Então, muitas vezes a gente tem que ser pincel e quadro. E eu sou muito esse tipo de professora de pincel e quadro. Sou demais.
E aí, o grande desafio é você conseguir fazer uma aula que eles consigam aprender, que você consiga prender a atenção deles. E para isso a gente tem que usar alguns recursos, como um pouco da linguagem deles, né? Então eu tento usar algum meme que está em alta e falar aquilo, e aí chama a atenção deles para a aula, né? E eu gosto muito disso, porque é um desafio para mim também. Eu tenho que estar atualizada também, eu tenho que entender a linguagem deles, as músicas que eles escutam. Às vezes até as pessoas brincam, né? E falam assim, eu estou treinando, bota uma música, o menino fala para mim, Camis, essa música aí é música de gente mais nova, né? E eu no auge dos meus 3.4 já, né? Camis, mas essa música é de gente mais nova. Gente, mas eu aprendo com meus alunos. Pois é, não tem eu como. convivo com eles, então eu acabo pegando muito desse mundo jovem, né? E o que é difícil mesmo, eu acho que ainda é a falta de valorização em relação ao professor. Eu acho que isso vem mudando, né? Eu percebo isso. Eu às vezes encontro algumas leitoras minhas que são professoras e elas falam, Camis, ao te seguir eu passei a me valorizar mais como professora, né? Porque eu sempre coloco muito disso, que eu sou professora. Porque eu acho que muitas vezes o próprio professor ele não se valoriza. Né? É muito conhecido por ser uma classe bastante desunida, muitas vezes, mas percebo que isso está mudando. Então, eu acho que essa desvalorização é o lado negativo da educação. As pessoas querem ver o professor como um coitadinho. Né? E eu sempre falo para o pessoal, a gente não é um coitadinho. Pelo contrário. Né? A gente está aqui na ponta, a gente está no topo de uma sociedade. Uma sociedade precisa de professor para se construir, né? Para se formar. E aí eu sempre bato muito nessa tecla, né? E falo dessa importância. A gente tem que ir contra, e eu acho que está mudando. Eu acho que há 5, 10 anos atrás, eu acho que era muito menos valorizado do que hoje. Hoje eu vejo até meus familiares mesmo, assim, eles olham de uma forma diferente, eles valorizam mais hoje do que antigamente, que quando se falava, não, você tem que fazer direito, não sei o quê, tinha muita essa pressão na minha casa. E ainda bem que eu não fiz, porque eu não me vejo de jeito nenhum nessa área. Com certeza. E a gente tem que fazer o que a gente gosta. Exatamente. Até porque se torna mais fácil, né, no nosso dia a dia. Imagina trabalhar com coisa que você não gosta. Exatamente. Deve ser um pesadelo. E sobre a sua jornada como na vida fitness, na vida saudável, né? Começou em 2015, foi por ali em 2015. Camis, qual foi o momento exato? Você lembra qual foi o momento que você disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa? Como foi? Foi num provador. Né? Eu ia viajar, aquelas festas, né, para as festas de final de ano. Você sabe que aqui no Ceará a gente tem muito esse costume de ir para a praia no Réveillon, né? A gente tem muito de ir para casa de praia, essas coisas. E aí eu tinha programado com os amigos, a gente ir para João Pessoa e tal, né? E eu fui comprar roupa para viajar. Isso era mais ou menos finalzinho, a gente tinha marcado a viagem para dezembro, isso era mais ou menos finalzinho de outubro. E aí a gente já tinha marcado a viagem, né? E como a minha vida é sempre muito corrida, você sabe que começa novembro, a gente é confraternização, não para mais, né? Eu falei, não, novembro, em outubro, quando a gente marcou a viagem, eu falei, vamos no shopping com meu esposo, né? Vamos no shopping comprar roupa, eu tô sem roupa, a gente vai já viajar daqui a um mês e pouquinho. Ele, vamos. E aí eu cheguei, a gente foi no Shopping Rio Mar Fortaleza aqui, né? Que tem muita opção de loja, né? Você sabe, um mundo de opções. Simplesmente, eu entrava nas lojas e ia experimentar roupas e não tinha nada que coubesse em mim. Simplesmente nada. Então, assim, geralmente, para essas lojas assim de departamento, elas vestem ali até 50, né? Mais ou menos. E não cabia mais. Não tinha, não era mais 50. Não era mais, era mais que 50. Não cabia mais o número 50. Então, eu teria que ir já em lojas de tamanhos realmente especiais, né? Que tivesse ali 54, 56, né? E aí, realmente, era 56. Eu tenho uma calça ainda lá na minha casa, 56. E aí, eu tenho genética para ter o quadril muito largo, né? Que acumular muito no quadril. E aí, estava nesse estilo. E aí, eu lembro que na última loja que eu fui, né? Várias roupas no provador. E aí, eu olhei, fui vestir, não entrava. Nem aquelas que o tecido era mais, né? Mais elástico. E aí, eu falei, não dá mais, não tem condição. Né? E na mesma hora eu tirei fotos, eu tenho fotos nesse provador, né?
Nesse dia eu falei, não tem mais, porque eu acho que tem alguns movimentos que eles começam positivos e eles acabam depois prejudicando um pouco. Vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmico, mas estamos aqui para isso. Claro, adoramos. Esse movimento, por exemplo, o Body Positive, né? Ele começa sim. muito positivo, de fato, né? Ele é um movimento de empoderamento feminino, principalmente, porque fala de mulheres que se sentiam pressionadas pela sociedade por ser obrigadas a seguir um certo padrão estético e serem consideradas ali belas só se tivesse aquele padrão estético. Sensacional para mim a ideia desse movimento. Ele realmente iniciou no momento em que as pessoas, né, diziam, não, para ser bonita tem que ter cintura tal tamanho, quadril tal tamanho, busto tal tamanho, tinha aquelas medidas padrão. O padrão, né, que realmente era inalcançável, porque a gente também tem que levar em consideração a questão genética, né? Com certeza. Mas esse movimento, ele começou a tomar uma proporção que hoje me assusta. Né? Hoje me assusta por quê? Porque hoje observamos pessoas obesas defendendo a obesidade. Não é mais o body positive, não é mais o corpo ali fora do padrão, aquele padrãozinho modelo, mas saudável. Hoje nós vemos pessoas obesas defendendo, romantizando aquilo como um padrão que deve ser aceito. E não deve. Deve ser buscado, com certeza, ajuda e tratamento multidisciplinar. Né? Porque a obesidade é doença. Eu sempre até falo com as leitoras, né, que às vezes sempre tem que ver alguém para rebater quando eu falo sobre isso. Aí eu falo, entra nos sites das grandes autoridades, das grandes comunidades e sociedades médicas do mundo. Leiam como eles se posicionam perante a obesidade. Obesidade é considerada uma doença, certo? E, claro, que requer esse tratamento multidisciplinar. Então, até aquele momento, eu romantizava muito também. Né? Eu falava, não, meu corpo, minhas regras, o povo que lute, eu sou bonita do jeito que eu sou. Só que eu sabia que tinha algo errado, sabe, Sandy? Eu sabia que tinha algo errado porque quando eu estava comendo, não era uma relação positiva com a comida. Eu comia até não aguentar mais. Eu comia, assim, tudo que eu ia fazer, eu tinha que saber o que é que tinha de comida ali envolvido. Né? Eu ia viajar, então, o que é que eu vou comer antes? O que é que eu vou levar para comer? O que é que eu vou comer lá? Tinha essa preocupação, era essa apego, dependência. Isso, era uma coisa assim que eu ia para algum lugar, um passeio, um restaurante, eu queria ver o cardápio, o que é que tinha lá para comer. Então, assim, era algo bem doentio mesmo, né? Eu comecei a pensar também sobre isso, né? Nesse dia, assim, foi um dia de pensar em tudo, de refletir sobre tudo. Eu saí do provador chorando, morrendo de chorar. Meu esposo estava fora e ele não entendeu nada. Ele, o que foi? Estava morrendo de chorar. Eu falei, não, as roupas não cabem em mim. E a gente conversou, né? E hoje eu agradeço muito a ele, porque ele foi muito sincero comigo naquele momento que eu precisava que alguém tivesse sido realmente sincero comigo. Não era um momento que eu precisava que alguém passasse a mão na minha cabeça e dissesse que estava tudo bem. Era um momento que eu realmente precisava que alguém falasse, não está tudo bem, você precisa mudar. E aí ele foi bem honesto comigo. Ele falou, amor, olha, você começa a fazer a dieta na segunda noite você já não está mais fazendo a dieta. Não é fácil, não. Aí ele falou, é o resultado do que você está construindo no seu dia a dia. Então, tenta manter até sexta, né? Se você quiser, eu te ajudo. A gente tenta manter até sexta. No fim de semana, a gente já come ele um pouco mais fora da dieta. Só que, Sandy, isso tem que ser uma decisão interna. Foi legal conversar com ele, foi legal ouvir dele o que eu precisava ouvir naquele momento, mas precisa ser algo interno. E foi algo interno. Foi algo que eu falei, cara, eu não mereço isso. Eu não mereço essa vida que eu chego numa loja e eu não consigo comprar uma roupa porque não tem o tamanho. E não é uma questão que a indústria produz menos tamanhos, não. A indústria produz ali até 50, mais ou menos. Então, se eu estava passando disso, se eu estava obesa, não era a sociedade ou a indústria que tinha que se alinhar a mim. Se adaptar a você, né? Não tinha que se adaptar a mim. Eu precisava estar dentro de um grupo que é considerado saudável também.
né? Então, o que pesou muito em mim foi essa questão também. Não, eu estava dentro de um provador, mas o que passou na minha cabeça não foi nem a questão da roupa, foi a questão da minha vida, do que eu estava construindo. Foi uma questão interna. Interna, né? Exatamente. Então, eu fui pesar, fui pensar, eu falei, cara, minha vida gira em torno de comida. Eu vou para os lugares pensando na comida, então isso não é saudável. Eu comia à noite até ficar sufocada, acordava à noite passando mal, tinha refluxo, dormia mal, tinha apneia do sono, né? Acordava sufocada sem conseguir respirar. Né? Eu lembro de um passeio que eu fiz logo no começo com o meu esposo, logo no nosso início, né, do relacionamento, que todo mundo, a gente estava lá no Paracuru, famoso Paracuru, aqui no Ceará. A gente tem lá uma duna que a galera sobe para ver o pôr do sol lá de cima. E aí todo mundo subiu e eu não consegui subir. Fiquei lá no meio do caminho, passando mal. Assim, foi um aperreio ali para mim. Né? Então, assim, todo mundo curtiu o passeio, eu passei mal no passeio. Né? Então, essas situações, elas foram vindo na minha cabeça nesse dia. Né? E eu falei, cara, não quero saber em quanto tempo vai ser essa perda de peso. O que eu quero saber é que eu preciso mudar e eu vou fazer o possível, o que tiver ao meu alcance, para conseguir mudar. De verdade, eu não esperava conquistar o que eu conquistei. De verdade, sendo muito sincera. Não imaginava. Né? Eu realmente pensava assim, não, eu vou conseguir ficar mais saudável, mas eu nunca imaginei que fosse possível perder tanto peso sem apelar para nenhum tipo de substância. Eu tenho muito orgulho disso, né? É uma coisa que eu friso muito, eu não tomei nenhum tipo de remédio. Em outros períodos, sim, eu tentei tomar, cheguei em endocrinologista, em outros períodos, em outras tentativas, né? Cheguei em endocrinologista, cheguei a ser receitada, esses remédios bem conhecidos, fluoxetina, tem um mais conhecido agora, que eu não consigo lembrar o nome, mas eu cheguei a tomar esses remédios, né? E passava mal, ficava com peso na cabeça, então não botei na minha cabeça que ia ser no meu tempo. Ia comer saudável, ia realmente treinar de verdade, porque eu fingia que treinava, não tinha tanta constância, embora eu sempre treinei a vida inteira, mas eu não tinha tanta constância como eu tenho hoje, né? Disciplina. Isso, exato. Porque assim, a gente faz as coisas, geralmente, né? Nós somos adultos. O adulto não faz o que quer, né? O adulto faz o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente não está com vontade de ir, a gente não está, às vezes, nem com força para ir, mas tem que estar lá. Às vezes vai pela força da disciplina mesmo e tem que ir, é adulto e pronto. Mas, Camis, assim, nós, bem como nós não alcançamos o corpo, a estética, a saúde que a gente quer do dia para a noite, nós também não nos tornamos obesos do dia para a noite. Você acha que como foi que você chegou nessa situação de obesidade? Bom, eu tenho a tendência genética, né? Eu fui uma criança obesa, então eu já tenho uma tendência genética. O meu pai, ele também sempre lutou contra a balança. Meu pai sempre viveu períodos de obesidade. Meu pai, ele ia do 8 ao 80, porque ele já foi, na época não chamava de bodybuilder, né? Na época se chamava fisiculturista. Ele já foi fisiculturista. Que massa. E ele também foi obeso, então ele sempre está oscilando. Extremos, né? Isso. E aí então, a família do meu pai já tem essa tendência genética. Eu também tinha. Eu, quando era criança, também era obesa. Emagreci a primeira vez aos 13 anos de idade. Primeira vez que eu emagreci. De uma forma totalmente, né, louca, assim. Parei de comer, daquela bem adolescente, né? Mas aí emagreci, treinava, fazia musculação já aos 13 anos. E aí, eu fui para academia e tal. Consegui manter até mais ou menos os meus 22 anos por ali. Aí, a partir dos 22, eu comecei a engordar. Dos 22 até aos 27, eu estava obesa novamente, né? E eu atribuo muito a uma fase que foi bem complicada para mim. Foi um período que eu perdi um irmão de uma forma trágica, em um acidente. Né? Foi um período que também tinha começado um relacionamento, aí início de relacionamento tem muito esse negócio de sair para comer, Tem mesmo. sair para jantar.
E eu também bebia muito. Sim. Bebia bastante, assim, chegava a beber 3 vezes por semana, cerveja, né? E muitas vezes a mulher, ela quer estar ali como o homem, beber e comer no mesmo patamar. Aham. São 2 corpos com 2 metabolismos totalmente Completamente diferentes, com 2 perfis hormonais totalmente diferentes, né? Então é bem complicado, mas aí fui nessa de beber e comer junto ali com meu que hoje é meu marido. Não deu em outra, né? Ele estava só um pouco acima do peso e eu já estava obesa, né? Então foi um somatório de tudo. Estava num período também bem complicado de trabalho, trabalhando muito, muitas horas aulas e aí a gente sempre quer arranjar também uma desculpa, né? Sim, e aí sim. o fato de eu estar trabalhando muito, sempre eu falava, ai, não, mas eu vou comer algo mais rápido porque eu trabalhei muito e eu tô cansada, então eu não quero. Eu quero me dar essa recompensa. É isso. Na tua exato. opinião, a comida tem um valor emocional? Totalmente mesmo, né? Até porque nós sempre vamos agir em torno daquilo que causa prazer. Nós, enquanto seres humanos, vamos falar seres humanos sem ali o contato social, como se fosse um bicho, né? A gente vai sempre agir como se fosse um animal mesmo, tem aquele instinto, dor e prazer. O que me causa dor, eu vou afastar, o que me causa prazer, eu vou trazer para perto de mim, né? Então, sim, com certeza, e ativam, e são liberadas diversas substâncias, né? Quando a gente come ali aquela comida que ou lembra de um momento bom, ou é uma comida que é muito saborosa, é muito palatável, e a indústria ela trabalha muito, né, pesado para que as comidas elas tenham bastante gordura, açúcar, que são substâncias muito palatáveis para a gente, né? É como até o açúcar, por exemplo, né? Que dizem que açúcar é viciante, tem até estudos, né? Nesse sentido de que o açúcar é viciante, de que nós não reconhecemos o sabor, de fato, das coisas. Por exemplo, o café sem açúcar. Camis, teu café com açúcar ou sem açúcar? Para ser bem sincera, tanto faz. Ai, mas eu não não aguento. uso açúcar na minha casa. Mas se eu chegar em algum lugar só tiver com açúcar e eu quiser tomar, eu vou tomar. Não tenho esse negócio de, não vou porque tem açúcar. Não, eu sou bem tranquila, sabe, Sandy? Eu não sou aquela pessoa assim que demoniza tudo, né? E eu acho errado também demonizar tudo. Porque tudo que é extremo também não é saudável. Pois né? eu acho errado também demonizar tudo. A gente tem que lembrar que a gente não é, por exemplo, um atleta de fisiculturismo. Que trabalha com o seu corpo, que vai precisar chegar a um nível de percentual de gordura extremo, baixíssimo. Então, a gente não é atleta de fisiculturismo. Então, a gente não precisa desse radicalismo todo. O ideal é ser sem açúcar. E isso é o mundo ideal. Mas se você está fora de casa, está cansado, quer tomar um cafezinho e ali só está sendo servido com açúcar, eu não vejo problema algum. Não vai ser aquele cafezinho com açúcar que vai te prejudicar se ao longo do teu dia tu comeu bem, tu fez o dever de casa, como eu gosto de falar. Com certeza. E na época lá que você se decidiu e tudo que deu aquele start na tua vida, a priori, no teu pensamento, foi por estética ou principalmente por saúde? Principalmente por saúde, né? Foi mesmo por saúde. Eu tinha um problema muito sério no intestino também, por comer muito errado. Então, acabei desenvolvendo uma síndrome do intestino irritável. Eu sei como né? É bem complicado de tratar, porque quando ele fica extremamente irritadiço, até comida saudável pode causar um distúrbiozinho. Né, de tanto que você ali se alimentou mal, do tanto que ele ficou irritado, qualquer coisinha, né? Hoje não, hoje já estou super bem. E é uma doença tão imprevisível. Eu acho que eu tive. Imprevisível. E é porque na época não, que hoje eu faço dieta, mas na época que eu tive, eu já estava com acompanhamento. E assim, é uma coisa tão imprevisível que você jura que você está bem. Você acorda bem, você come bem, você faz tudo normal, o seu dever de casa normal, mas tal hora, num momento assim, sério, qualquer momento, gente, dá aquela dor. E é isso que eu falei, às vezes ele já vinha, né, sendo sobrecarregado, e aí você começou a se alimentar bem, mas mesmo assim ele ainda não está totalmente bem, né?
Olha, para recuperar, viu? Eu levei 1 ano para tratar meu intestino. Foi Passei mesmo? 1 ano tratando o intestino. Né? E hoje já tem diversos estudos que mostram a extrema importância do intestino, que é considerado nosso segundo cérebro. Nosso segundo cérebro. Né? Nosso segundo comandante do corpo. Não à toa, a gente tem vários ditados, né, que falam sobre o intestino. A gente fala assim, como que fala aquele ditado? Quando a pessoa não vai ao banheiro, tá enfesada, né? Uhum. Tá enfesada. Né, que você tá com raiva, a pessoa tá chateada, tá com mau humor, porque realmente tem tudo a ver. Quando o nosso corpo ele tá trabalhando bem, ele vai mexer com o nosso humor também, ele vai mexer em termos de mulher, até com a vida sexual da mulher. Com certeza. Né? Muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres que falam, ai, Camis, eu não tenho vontade de manter relacionamento sexual com meu esposo, o casamento tá frio. Muitas vezes é porque a pessoa não come bem. A alimentação, o exercício físico, eles ajudam, o conjunto ajuda a gente a também ter um perfil hormonal bom. Com certeza. Né? E também nessa parte sexual da mulher. Com certeza. Né? E sobre a questão do nosso trato intestinal, é tão importante as pessoas... Hoje não, porque hoje com a internet... A informação ela é bem mais rápida, né? Democratizada, todo mundo tem uma informação, às vezes, até de bastante valor. Se você em souber suas mãos. filtrar, você tem muito conhecimento em mãos. Com certeza. E muita gente não sabe que o nosso humor está 100% ligado ao nosso trato intestinal. Sim. O nosso humor, a nossa produtividade. Sim. Não é por acaso, por exemplo, que o pós-almoço é aquele momento que o corpo já fica mais retardado, já fica mais... Porque tem uma relação direta com o cérebro. É um pontinho, um botãozinho de ligação direta. Quando a gente almoça, geralmente o nosso almoço é uma das nossas refeições mais volumosas, né? E aí o corpo, ele já concentra a sua energia ali naquela digestão daquele alimento. Então o cérebro baixa um pouquinho a sua oxigenação, tudo é encaminhado ali para aquela região do nosso trato intestinal. Então a gente fica realmente mais sonolenta, né? É incrível. Nosso corpo, ele é incrível, né? E o alimento funcionando no nosso corpo também é incrível. E falta muito essa informação também para as pessoas, né? Delas entenderem que a gente, quando está comendo, a gente não está só comendo um alimento, a gente está ingerindo também, né? Eu olho para um prato ali, um prato de salada, você vai ver ali as vitaminas, né? O conjunto do que você está comendo ali, a proteína, o carboidrato, as fibras, né? Tudo aquilo ali vai te ajudar a ser também uma pessoa melhor. Tudo aquilo dali vai te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz, uma pessoa, enfim, né, que vai ali conseguir estar mais esperta para as atividades do dia a dia. Então, isso aqui tem que entrar um pouco na cabeça das pessoas. Não é só o corpo, é a nossa saúde integrada. É o mental, é nossa estética, que também ajuda. Né? Porque quando a gente começa a ver um pequeno resultado também na estética, a gente começa a ser inundado por aquele sentimento de, poxa, olha, eu posso, eu consigo, eu estou conseguindo, eu estou no caminho. E isso nos ajuda muito, né? Porque o ser humano, ele tem muito... As pessoas falam muito de motivação hoje, né? As pessoas falam assim, ai, Camis, eu me motivo muito te vendo. E aí é um assunto muito extenso e muitas vezes eu não respondo como eu deveria responder. Mas a motivação, ela não é externa, ela é interna. Ela vem de você. Às vezes você viu algo, aquilo te tocou internamente e você se motivou. Ela não é externa, ela é interna, né? E aí a pessoa já começa, poxa, eu estou conseguindo. Então isso já vai ajudando a você a conquistar mais resultados. Isso foi o que aconteceu comigo. Comecei pela minha saúde. Juro que eu não imaginava nunca que eu ia conseguir emagrecer tanto, ter tanta qualidade de vida, ganhar massa muscular, porque eu fiz tudo que eu quis no meu corpo. Eu emagreci ao ponto de tirar tudo que era de gordura, sem ficar sem nada de gordura ali, como é que a gente fala, de gordura acumulada. Foi né? mesmo. Emagreci a esse ponto. Depois ganhei mais de 10 quilos de músculo, foi um trabalho muito intenso. E hoje eu estou só mais tranquila, né? Chegou naquele ponto de equilíbrio, de satisfação. Hoje, como eu
não estou mais ligada nessa área estética, eu estou muito mais na área de me desenvolver dentro do esporte que eu pratico hoje, então não estou muito mais nessa de, eu quero ficar com o braço assim ou a coxa assim. Embora, né, sempre existam profissionais que falam, né, que, Camis, deveria trabalhar mais isso, mais aquilo. Enfim, hoje eu estou mais tranquila. E assim, você tem um trabalho muito, muito intenso nas redes sociais, principalmente voltado para o público feminino, que é as meninas que mais se identificam com você, né? Com certeza pela sua trajetória, pelas suas falas, enfim. Você sente que, de alguma forma, você causa impacto na vida dessas mulheres? Com certeza. Tanto positivo como negativo, né? Negativo em que sentido? Hoje eu percebo que as pessoas gostam muito de serem acarinhadas e aduladas, né? É legal, obviamente, você manter uma relação positiva com as pessoas e dar esse carinho também. Mas, como eu falei para você, muitas vezes a gente precisa ouvir aquilo que ninguém nos fala. Às vezes eu olho assim para algumas pessoas e falo, poxa, essa pessoa não tem uma amiga para avisar, né? Não tem uma pessoa ali para avisar, né? Que ela não está no caminho legal. Às vezes a gente, embora nossas decisões sejam internas, mas às vezes a gente precisa de um sacode, de um chamado, de algo que te traga de volta para a realidade. Eu costumo brincar e, ao mesmo tempo, falar sério muito sobre isso nas minhas redes sociais, sobre essa questão de a gente vive uma geração de adultos mimados, né? Então, a gente vê adultos com comportamentos extremamente infantilizados, né? Que muitas vezes eu não vejo nos meus alunos adolescentes. Então, assim, eu fico realmente em choque, né? E as pessoas esperam, ficou muito esse negócio de Instagram, Facebook, enfim, rede social, YouTube, ficou muito a ideia da blogueira que trata todo mundo como, né, bebezinho, um amorzinho. E aí, quando você vem uma proposta diferenciada, como eu sei que isso é impactante à primeira vista, né? Então, assim, já sofri alguns cancelamentos no meu Instagram. Não vamos falar sobre isso. Né? Já sofri alguns cancelamentos, mas sempre por ir por esse caminho do, não, você não é uma criança, você é um adulto, então veja as coisas de maneira mais claras, né? Isso é algo que chama muita atenção, porque quando eu falo, por exemplo, de obesidade, eu falo do que significa. Obesidade é doença, né? Então, eu já fiz posts que me levaram a esses cancelamentos por falar sobre isso, que obesidade é doença, por falar o óbvio. Que todo mundo sabe. É uma doença até classificada para a ANS, né? Sim, por todas as comunidades, sociedades, enfim, médicas. Não tem o que questionar. Não, é inquestionável, mas hoje existe uma certa... Estou procurando uma palavra mais suave para falar. Mas, enfim, hoje eu percebo que é assim, você tem uma ideia, você começa a lançar essa ideia na rede social, você acha pessoas idiotas o suficientes para comprarem essa sua ideia, e por você ter um bando com você, você quer empurrar algo que não é verdade, como se fosse verdade para os outros. Para todo mundo. Para todo mundo. E todo mundo tem que aceitar. Hoje em dia, tudo é gordofobia. Tudo. Se você falar que a obesidade é doença, não pode, gordofobia. Né? Então, assim, eu, hoje, bem menos mesmo, já produzi muito para o Instagram. Hoje eu produzo acho que nem 10% do que eu já produzi. Né? Mas no meu tempo assim, de auge, eu batia muito de frente com isso. Muito de frente mesmo. Né? E, claro, tinha quem comprava a ideia baseada em fatos, em conhecimentos científicos. Não era a Camila que estava dizendo, eram o que os estudos diziam. Né? Então, tinha gente que entendia o porquê dos meus posicionamentos e tinha gente que não queria entender, que só queria estar ali para fazer bagunça, fazer barulho, fazer zoada e, enfim, né? E mostrar que o que eu dizia não era baseado em verdades ou querer me desqualificar por causa de
de estudos. Isso era algo que me incomodava, porque muitas vezes quando você não tem um bom argumento, você vai buscar fazer o quê? Desqualificar a pessoa que está falando o argumento, né? Então acontecia muito isso. Hoje bem menos, porque hoje eu estou bem mais, produzindo bem menos, estou bem sem saco mesmo para as redes sociais. Uhum. E assim, na época lá de obesidade e tal, o que foi alguma coisa, com toda certeza houve alguma coisa que te prejudicou e tudo. Onde era que você se sentia mais prejudicada? No seu dia a dia, coisa normal que todo mundo faz? Coisa simples, né? Por exemplo, cruzar as pernas era bem complicado, porque a barriga atrapalhava. E eu vou falar algo muito íntimo também. Isso eu já comentei com algumas leitoras em lives, assim, mais fechadas. Mas fazer depilação. Eu não conseguia me depilar, porque a barriga incomodava, né? Então, isso é a questão do meu intestino ir ruim também, ficar nesse desequilíbrio, também me incomodava muito. Acho que isso era uma das coisas, claro, também a questão sexual com meu marido, eu tinha acabado de casar também, quando eu estava obesa, né? Então, isso me incomodava também, acabava sendo mais reprimida, sexualmente falando, né? Ficava mais reprimida. Isso eram coisas que me incomodavam. Me incomodava comer em público, porque eu sempre achava que as pessoas iam ficar julgando. Né? Tipo, aquela menina já está obesa e está comendo mais. Então, me incomodava muito comer em público também. Comecei a não ir mais para eventos, aniversários, festas que me chamavam, porque eu sempre achava que as pessoas iriam comentar o quanto eu estava mais gorda, né? E na verdade, tudo isso era fuga, né? Era uma fuga minha. Eu sabia que as pessoas iriam falar e, ao mesmo tempo, eu não queria entrar em confronto com aquilo que eu sabia que estava errado e que era culpa minha. No final das contas, era culpa minha, era responsabilidade minha cuidar de mim. E eu não estava tendo essa responsabilidade. A partir do momento que eu não estava tendo essa responsabilidade, eu também não queria entrar em confronto com quem pudesse me lembrar desse meu papel que não estava sendo cumprido. E nós criamos esse tipo de mecanismos, muitas vezes, para fugir das nossas obrigações. Porque é aquela ideia do mais fácil, né? Do mais confortável para a gente, como você comentou. E pronto, naquele dia, pós-provador, tomei minha decisão. A partir de hoje, eu quero mudar de vida, quero uma vida diferente. Qual foi o primeiro hábito que você tomou em busca dessa nova vida? Era no fim de semana, né? E eu lembro que eu estava lá no shopping. E aí a primeira atitude que eu tive foi me sentar e anotar no papel. Eu sou bem professora mesmo, né? Então, foi anotar as coisas que eu precisava ter em casa para comer, anotar as refeições que eu ia fazer, o que eu deveria comprar no supermercado, né? De que horas a que horas eu iria para a academia, já fixar aquilo como algo da minha rotina. Então, eu comecei a ir para a academia logo depois do meu trabalho. E aí eu já marcava com meu esposo, falava, não, você sai do trabalho, a gente deixa as coisas no carro, você vem me pegar aqui e a gente se troca na academia. Porque se a gente for para casa, a gente vai ficar com preguiça e não vai para casa. Isso. E não vai para academia. Então, algumas já fui me sentando e pensando, né, nesse tipo de questão, porque eu sabia que era importante para mim, né, que iria fazer. E aí eu comecei a tentar não comprar. Aqui no Ceará a gente chama de besteira, né? Comecei a não comprar mais besteira, biscoito, salgadinhos, enfim, para casa. Porque você não queria aquela disponibilidade, né? Isso. Até porque a gente tem que escolher nossas lutas, né? E ficar ali toda hora lutando. Se tem algo que possa facilitar a sua vida, você tem que tentar aí usar isso que vai te ajudar, não te prejudicar. Favor, né? Exato. Lógico. Então, na minha casa, como eu podia, né, ter essa opção, por já morar só eu e meu esposo, então a gente não comprava. Dá um alô pro pessoal aqui do YouTube, o Laércio e o Leandro estão por aqui. Um beijo para vocês. Juarez também, dando boa tarde, Juarez. A Fernanda, essa mulher é foda, sou fã. Beijo, Fê. Marla Neri também, essa mulher é foda. Gabriele Nascimento, Camis, maravilhosa. Giovanni Oliveira, muito inspiradora essa guerreira. E a Gabriela também está falando.
ter clareza e organização. Qual foi a importância da organização na tua vida durante esse processo? Se a gente não se organizar, a gente não consegue fazer nada no nosso dia. Na vida Eu mesmo. tiro por mim mesma. Eu sou extremamente desorganizada. Minha essência, meu jeito é extremamente desorganizado. A única coisa que é organizada em mim é o meu mental. Meu mental é muito organizado. Ah, então temos muita coisa. Meu mental, assim, eu penso por sessões, digamos assim. Meu mental, ele é muito organizado. Mas a minha casa, o meu quarto, se eu deixar, é uma zona. Porque tem gente que é naturalmente organizado. Eu conheço pessoas que são naturalmente organizadas. Eu não sou naturalmente organizada. Eu preciso dessa organização. Eu me disciplino a ser organizada, porque naturalmente eu não sou. Tanto que eu vim pra cá, em 5 minutos eu baguncei tudo que eu tinha arrumado ontem. Eu sou igual. Em 5 minutos. Isso é de mim. Então, eu preciso sempre ter esse cuidado para me organizar. Então, eu tenho ali meu planner, né? Tenho meu planejamento semanal, tenho meu planejamento mensal, né? Então, assim, procuro ser o mais organizada possível, porque eu sei que aquilo vai me ajudar. Inclusive, isso é comprovado cientificamente. A gente está dentro de um ambiente mais organizado, nos ajuda a, inclusive, estudar melhor, trabalhar melhor. Sempre que eu vou estudar, a primeira coisa que eu faço é organizar a minha mesa. Organizo aqui toda a minha mesa, sento e vou estudar. Sempre que eu vou trabalhar, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso primeiro organizar o espaço que eu estou, aí depois eu consigo render melhor. Fazer qualquer coisa. Então, eu necessito. Então, sempre tem dia na semana que eu vou ao supermercado. Aí tem dia que eu faço ali as compras, às vezes não dá tempo de já higienizar as coisas, né? Então, no outro dia, não, assim que eu chegar do trabalho, já vou higienizar tudo, cortar, deixar minha comida ali separada para a semana. Então, assim, se eu não tiver essa organização mental e organização realmente física, eu não vou para frente, eu não rendo nada. Tanto que no meu dia, antes de dormir, eu já boto, né, já pego ali, hoje o celular facilita muito, né? Eu já boto ali as notas, as primeiras coisas que eu tenho que fazer assim que eu acordar. Porque se eu deixar o meu dia livre, eu não faço nada. Só treino, pronto. Que é a coisa que eu gosto de fazer. Que é a coisa que eu gosto de fazer, que eu não falto por nada. Que é a única prioridade de verdade que a gente tem. Tem até aquele meme, né? Eu vou sair do meu trabalho que está atrapalhando meu treino. Me identifico demais, meu Deus. Mas eu sou assim, eu tenho 3 agendas. Eu tenho a minha agenda normal do dia, né? Tenho a minha agenda eletrônica, que é a do Google, e tenho a minha agenda mensal. Aí a minha agenda mensal eu boto os dias, né? Só digo que eu tenho uma audiência. Aí eu vejo, certo, amanhã eu vou ter uma audiência. Aí vou lá na minha, né? Aí eu olho na minha audiência de fulano de tal. Aí eu vou me organizar. Aí sempre quando eu tenho, por exemplo, algum compromisso, geralmente é uma audiência. Aí, 9 horas da manhã do dia anterior, eu vou ver, né? Vai ter lá amanhã a audiência de fulano de tal. Ou seja, eu realmente tenho que me organizar muito para eu conseguir fazer alguma coisa. Aí todo dia eu sento para trabalhar, anoto tudo, porque se eu não ficar anotando tudo bem direitinho, no fim do dia... Se perde. Eu sou do papel. Eu não faço nada. Eu sou do sou mesmo da velha jeito. guarda. Tudo Eu sou meu do é mesmo escritinho jeito. ali no papel. No máximo eu coloco aqui no celular, no No bloquinho de bloquinho, né? notas, né? Para assim que eu acordar, já olhar ali o que eu tenho que fazer. E outra, vou falar aqui algo muito importante. Eu não gosto de usar a palavra dica, porque, para mim, especialista não dá dica, especialista ensina, né? E uma coisa que é muito importante, coloque os horários. Por mais que você não siga, às vezes atrase, você não pode se deixar solta. Se você se deixar solta e se você já tem uma dificuldade de ser organizada, você não vai render no seu dia a dia. Já tem que colocar a hora que vai acordar, a hora que vai fazer isso, tudo bem descrito, porque a chance de você se perder é bem menor. São pequenos objetivos também, que a gente vai... E eu acho que é até um tipo de enganação para o nosso cérebro. Não, consegui fazer isso, aí só o prazer de dar aquele certinho. Eu amo, né? Eu amo fazer. Olha, no meu emagrecimento, eu fiz uma tabela. Quando eu voltei a me pesar, eu fiz uma tabela com os quilos.
Eu amava quando eu riscava, porque eu já tinha eliminado. Fazia uma tabela decrescente. Eu amava eliminar aquele peso ali que já tinha ido. Olha, e agora nós vamos dar uma pequena pausa, mas não saiam daí. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na nossa FM Benfica. Então eu canto. Apoio Cultural. Passeio em shopping era só pra comprar, até que o Benfica chegou pra mudar. Um novo conceito e respeito também. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Há sempre algo novo pra ver e aprender. Exposições, arte, cultura e lazer. Há 21 anos qualidade mantém. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Cinemas modernos, ações vanguardas, concessões especiais para autistas. Dia das Crianças, Natal tropical. Ao Shopping Benfica não há nada igual. Lojistas corretos garantem bom preço e trata os clientes com afeto e apreço. Pratos variados, muito o que fazer. No Shopping Benfica é bom se viver. Com responsabilidade social, trata a todos de igual para igual. Atendendo o jovem, a vovó e o neném. No Shopping Benfica o bom é estar bem. A quem curte Benfica, nossa gratidão. Trabalho e serviço, nossa vocação. E contem conosco pra sempre também. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Pois no Shopping Benfica o bom é estar bem. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Baixe agora o aplicativo da FM Benfica e tenha muito mais vida no seu dia. FM Benfica, a melhor programação é aqui. A cidade toda já sabe. Seu almoço de domingo é no Boteco do Bem do Shopping Benfica. Com feijoada, chorinho e segunda caipirinha grátis. Vem com seu par dançar e concorrer a prêmio. Estacionamento grátis para quem chegar até as 2 horas e consumir R$20 na praça de alimentação. Todo domingo, às 12h30, mais informações. shoppingbenfica.com.br. Tá no seu trabalho, tá nas escolas, nos hospitais, na economia, nas ruas, na sua vida. O seu voto está presente em todos os momentos. As decisões políticas dos candidatos eleitos refletem em tudo no seu dia a dia. Ele é a forma mais democrática de você e todo mundo mudar a política. Fazer sua voz ser ouvida e suas necessidades reconhecidas. Foram anos de luta para que todos pudessem escolher quem vai estar à frente das decisões políticas, seja qual for o âmbito. Está chegando a hora de, mais uma vez, exercer o direito do seu voto, de mostrar que a democracia está mais viva do que nunca. Vote, faça a diferença no futuro, do seu trabalho, nas escolas, nos hospitais e de todos nós. Uma campanha da Câmara Municipal de Fortaleza. Mais músicas, mais prêmios. FM Benfica. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós.
abafaram nossa... Estamos de volta aqui com mais um Fala Mulher e hoje o nosso assunto é muito bom. Ela está contando aqui pra gente, a Camis Cardoso, sobre essa trajetória dela de emagrecimento, né? De sair do extremo da obesidade. Ela chegou a pesar mais de 100 quilos e emagreceu de forma natural, sem uso de medicação, sem cirurgia, e ela está contando um pouco sobre essa jornada aqui pra gente. Aproveitar para pedir mais uma vez para vocês nos seguir nas nossas redes sociais aqui da FM Benfica, tá? FM Benfica Oficial é o nosso canal do YouTube e também o nosso canal do Fala Mulher. Fala Mulher Pode, é o nosso canal oficial no YouTube e também no nosso Instagram, Fala Mulher Pode, o pod que se refere a podcast. Tá bom? Não deixa também de nos seguir nas nossas redes sociais pessoais, né? Sandy Ellen, advogada, e Luana Sanguinete, advogada. E nós estamos voltando aqui para falar com a Camis Cardoso, tá contando um pouquinho mais da sua trajetória. Camis, quem foi a Camis na infância? Como foi a infância dela? Bem complicada, viu? Se eu conto aqui, vai todo mundo chorar. Camis, olha, eu acho que não teve nenhum convidado que saiu daqui sem chorar. Não, hoje eu levo minha vida com muito mais leveza, certo? E eu entendo que a gente passa por situações com dois objetivos. Ou para servir de lição, ou porque aquilo ali foi uma bênção para nossa vida, né? Então, eu realmente tive uma infância muito difícil, venho de família muito pobre, venho de um relacionamento de pais muito complicados, assim, relacionamento bastante violento. Então, estive presente, sou filha mais velha, estive presente em todos esses momentos de brigas dos meus pais, de agressões físicas e verbais. Então, venho desse tipo de ambiente bem complicado. E aí eu sempre gosto de falar que, embora tenha vindo desse seio familiar complicado, eu fui muito abençoada por pessoas que foram colocadas na minha vida que sempre me ajudaram de maneira muito positiva, né? Então, assim, eu fui uma criança que eu tive que amadurecer muito rápido, aprender a me defender, a me proteger. Então, às vezes, as pessoas me veem assim, eu sou um pouco agressiva no jeito de falar, né? E a gente, claro, sempre... A gente vai se formando ao longo da nossa vida. E tudo que a gente vive vai formando quem a gente é hoje. Então, essa minha agressividade vem muito disso, né? De eu precisar me defender muito cedo, né? Então, porque meus pais tinham esse relacionamento muito complicado, então eu tinha que me virar muitas vezes só, né? Por exemplo, ir para a escola só quando eu tinha 7, 8 anos de idade, né? Foi bastante complicado mesmo. Só que, como eu digo, a gente tem duas opções, olhar para o lado ruim ou olhar para o lado bom. Eu prefiro olhar para o lado positivo. Aprendi a ser muito independente, desde muito novinha. Tive pessoas que me ajudaram. Lembro de uma vizinha, por exemplo, que me levava para a escola. Ela era bem mais velha do que eu. Ela fazia, sei lá, eu fazia, na época, alfabetização, e ela fazia 5ª série, 6ª série, na época. E ela me acordava, né, batia lá na porta de casa, me levava para a casa dela, a gente tomava banho, me dava café da manhã e a gente ia para a escola junta, né? Depois voltava comigo, me trazia. Então, assim, eu sempre tive... É incrível que eu não sou muito religiosa, assim, não sou católica, não sou evangélica. Na verdade, eu me identifico mais com o budismo, né? Mas eu tenho... Só que a gente está inserido dentro de uma sociedade que é muito cristã, então tudo que a gente fala envolve muito Deus, né? Às vezes é até um modo de falar. Mas eu acredito muito que a vida, o universo, Deus, seja lá o que foi, sempre estava ali me amparando. Porque, incrivelmente, na minha vida, sempre pessoas abençoadas apareceram e me fizeram crescer, me ajudaram a crescer, né? E eu sou muito grata por essas pessoas. Essa moça que me ajudava era uma vizinha que a gente tinha. Lembro ainda o nome dela, era a Eliana. Né? Lembro demais dela. Que me ajudava dessa forma incrível, né? Você imagina, você pega uma vizinha que é criança, você acorda, você dá banho, você dá café da manhã, você leva para a escola, você traz de volta a troco de nada. Era o que eu ia dizer. A troco de graça, sabe? É por isso que hoje eu procuro ser muito generosa com as pessoas.
Muito mesmo. Eu procuro não julgar a pessoa, eu procuro ser generosa, eu procuro dar o benefício da dúvida à pessoa, não ir logo julgando de cara, procuro sempre pisar, botar o meu pé ali no freio, porque como as pessoas foram muito generosas comigo, eu me sinto na obrigação de também ser muito generosa. Né? Então, quem me conhece sabe como uma amiga minha, uma vez ela falou uma coisa que ficou muito, ela falou isso para mim, foi até a Johanna, ela falou assim para mim, a Camis é o tipo da pessoa que se você, a gente treinava junto na época, se a gente estiver treinando, você precisar de uma luva, que no CrossFit a gente chama de grip, ela tira da mão dela e te dá. E aí eu nunca tinha me atentado muito a isso. Quando ela falou, eu falei, realmente é. E eu me sinto muito bem em poder fazer isso. Muito feliz mesmo. É algo genuíno, é algo da Camila. Se você precisar de mim, se eu puder ajudar, eu vou me sentir muito feliz, muito bem. Eu acho que é uma forma de eu agradecer a essas pessoas que foram me ajudando ao longo da minha caminhada. Então, tem a Eliana, que foi na minha infância, que foi muito positiva. Tive uma professora na escola também. Acredito que por ela ter percebido esse cenário que eu vivia também, que me ajudou, professora auxiliadora na época, lembro do nome. Mas também que me marcou demais essa professora também, que, nossa, assim, me ajudava demais. E uma das pessoas que, inclusive, me incentivava a estudar. Né? Então, sempre fui muito esperta, aprendi a ler muito rápido. Venho de uma família que eu tenho vó professora, né? Minha avó foi professora a vida inteira. E aprendi, lá na minha avó tinha muitos livros, então, assim, muito cedo ela me ensinou a ler, 5 anos eu já sabia ler. Eu sempre li muito, sempre tive esse incentivo, tanto da minha avó como do meu pai, para a leitura. Meu pai também trazia livros e tal, eu lia bastante. Então, acho que a professora percebia muito isso e também sempre me motivava a estudar mais também. Né? Estudava em escola pública, enfim. Mas foi uma infância bem complicada. Aí meus pais se separaram, porque eu era muito novinha ainda. Aí eu optei por não ficar com a minha mãe. Eu fui para a casa da minha avó. Então, na casa da minha avó também sempre foi uma pessoa muito importante para mim, sempre me apoiou nessa questão de estudo, sempre fazia assim, o possível e impossível para pagar a escola, né? E minha avó sempre foi muito essa questão profissional, sempre me colocava muito para cima no âmbito profissional. E em casa era bem complicado, porque eu morava com a minha avó, aí morava com tio, com primos. Era muita gente para uma pessoa, que era a matriarca, a minha avó, dar conta, né? Só que quando eu era criança, eu não entendia isso. Não via como eu vejo hoje. Eu me sentia muito excluída, isso prejudicou muito a minha autoestima, tinha uma autoestima muito baixa, porque eu era muito diferente dos meus primos, das pessoas que a gente convivia ali, porque a minha origem, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco. Então, eu nasci aí meio termo. Na época, eu tinha um cabelo que ninguém conseguia ajeitar. Então, os meus primos já tinham cabelo liso. Então, isso mexia muito comigo, em questão de autoestima, porque eu me achava muito diferente das pessoas com as quais eu mais convivia. Né? Então, eu me sentia um pouco rejeitada, me sentia preterida, assim. Sempre, para mim, eu tinha um problema muito sério comigo nessa questão de autoestima. Eu sempre achava que todo mundo estava me colocando para baixo. Por mais que nem fosse. Às vezes nem era. Às vezes nem era, né? Era a minha visão de criança, era uma coisa interna, isso. Né? Hoje eu vejo que a minha avó, meu Deus, a pobre, fazia tudo que tivesse ao alcance dela para que eu ficasse bem, né? E aí, enfim, então a minha infância foi assim, bem complicada. Então perdi muito contato com os meus irmãos por causa dessa separação com meu pai. Meu pai saiu de casa porque tinha outra mulher. E aí logo ele teve outra filha. Então foi um ambiente realmente muito pesado mesmo. Mas sou muito grata pelas pessoas que me ajudaram nesse momento, minha avó, meus tios, que eu não posso também deixar de citar, meu tio, que eu considerava irmão por ter idade próxima, que faleceu também, que foi uma pessoa que, nossa, me ajudou muito durante toda a vida, né? Que faleceu de uma forma muito trágica, um acidente. Eu já era adulta quando ele faleceu. A minha tia, que é a minha madrinha também, que fazia também o possível para me ajudar, para me levar para conhecer lugares diferentes, enfim, sempre assim, minha tia e o esposo dela, o meu tio, foram 2 pessoas assim que me ajudaram demais na minha vida inteira. O meu tio, eu fico muito grata também por ele, a gente não tem... Qual é o nosso laço? Nosso laço ele casou com a minha tia,
E se tornou teu tio. Mas ele foi uma pessoa extremamente especial na minha vida, extremamente mesmo, assim, de me levar para viagens, de me levar para passeios junto com os filhos dele, assim, porque ele não tinha obrigação nenhuma, né? Mas eu era a pessoa que estava ali. E ele sempre me acolheu muito bem, me tratou muito bem, sempre me recebeu muito bem na casa dele. E ainda hoje, quando eu passo muito tempo sem ir, começa a cobrar, fica falando mal, você não vem mais aqui, você esqueceu da gente. São pessoas que você se sente bem estando presente, são pessoas que você vê que faz coisas por você sem esperar nada em troca. Né? Isso foi muito importante. E aí eu também fui abençoada com amigos da época da infância e adolescência, que me ajudaram também de forma extraordinária, que hoje nós mantemos a amizade ainda. Inclusive, ontem eu estava com 2 deles, né? Eu vi. Que é o Adrien e o Alisson, que nós somos amigos, assim, a vida inteira. E dali só faltou a minha melhor amiga, que é a Thalina também, que foi um outro anjo na minha vida. Né? Então, a gente tem 2 alternativas, olhar para o lado ruim e olhar para o lado bom. Eu prefiro olhar para o lado bom, que foram essas pessoas me apoiando, me colocando para cima, me empurrando e muitas vezes me ajudando a fazer coisas que eu considerava impossível. Né? E aí, claro que também meu marido, que eu conheci também muito cedo, aos 20 e pouquinhos anos, né? Que foi outra pessoa que me ajudou também muito ao longo dessa vida. Sim, sim. Nós já falamos aqui, diretor. O Giovanni, né, muito inspirador, essa guerreira. A Gabriela Nascimento, falamos. A Camis é incrível, a Rose falou. Érica Sampaio, maravilhosa. Dá um alô pro pessoal que está nos acompanhando aqui. Um beijo para todos vocês, pessoal. Camis, e sobre violência doméstica? Você já sofreu, já presenciou, já testemunhou alguma coisa nesse sentido? Olha, na minha infância, muito mesmo. Nas relações com meu pai, com a minha mãe, né? Eu presenciei demais. Eu nunca sofri, né? Eu acredito que por ter vivenciado muito isso, eu sempre fiquei muito esperta com os relacionamentos que eu tive, né? Sempre muito esperta, assim, isso está passando do limite, ou isso não está, isso é algo ali do relacionamento, ou isso já está muito excessivo, né? Então, eu casei com uma pessoa que é o extremamente oposto de mim, que eu sou muito explosiva, né? Sou muito... E ele é muito mais, muito mais calmo, tranquilo, né? E, enfim, eu acho que eu tive bastante esse cuidado por já vir de um relacionamento. Na verdade, a minha avó também falava muito sobre isso. A minha avó, ela foi casada com um homem que era bastante abusivo com ela, que tentou matá-la, inclusive, né? Ele, diante de uma briga, ela conta muito essa história pra gente, ela contava muito. Ela falava que ele pegou uma colher de pedreiro, né? Que se chama, aquela que você massa, né? Sei lá, usa para colocar massa na parede. Ela conta muito essa história que ele se escondeu e que ela ia entrar em casa e ele ia acertar a cabeça dela com essa colher de pedreiro, né? Que fatalmente ali iria matá-la, né? E ela contava muito essa história pra gente, que a partir desse momento ela não quis mais ele, ela se separou, ela foi buscar meios legais de receber pensão, porque ela tinha 4 filhos com ele, né? Ela conta muito isso pra gente, então acredito que a minha avó, ela foi e continua sendo uma base muito forte para mim. Muitas coisas que ela falava para mim na infância e na adolescência, eu não dava muita atenção. E hoje eu vejo que eu achava que eu não dava muita atenção, mas ajudou muito a formar a pessoa que eu sou hoje. Então, uma das coisas que ela falava muito, essa questão de homem, né, essa questão de relacionamento. E ela dizia, as pessoas falavam que não era para eu me separar, porque naquela época ninguém se separava, né? Tinha que aguentar. Tudo. E aí ela falava... Isso, tinha muito isso, né? Ruim com ele, pior sem ele. E aí ela falava muito assim, as pessoas diziam que eu não ia conseguir sustentar meus filhos, e eu fui lá, minha avó trabalhou 3 expedientes, a professora do Estado. Trabalhava manhã, tarde e noite para dar conta das coisas de casa, né? Ela sempre contou essa história muito pra gente, sempre falou. Eu cresci muito vendo a minha avó não precisar de homem, né? Para conseguir se manter e manter a casa. Mas aí eu também
cresci entendendo que a gente também não pode levar para o outro lado. Não é porque ela teve um relacionamento ruim com uma pessoa ruim que eu não poderia ter um relacionamento bom com uma pessoa saudável, né? Dentro daquilo que é saudável. Porque às vezes as pessoas levam já para o outro extremo, né? De achar que nenhum homem presta. Não, presta, a gente tem que saber procurar. Depende da experiência. É porque depende de tanta coisa, né? Isso, é. Então, você já nunca sofreu, porque também sempre reconheceu a questões de limites e tudo, também por experiências pessoais, mas, infelizmente, já presenciou, né? Não tem como. E da pior forma possível, que foi no meu seio familiar, né? Eu cheguei a presenciar, isso é bem pesado o que eu vou falar, mas eu cheguei a presenciar minha mãe sendo agredida grávida pelo meu pai. Né? Então, assim, isso é muito claro. Eu devia ter, sei lá, 4 anos de idade. Isso é muito claro na minha cabeça. Para você, para você ver como influencia de forma direta na vida de uma pessoa. E a gente precisa tentar de toda forma, né? Hoje eu vejo como algo extremamente revoltante, mas eu acho que o budismo me ajuda muito nisso, de entender que foi para o meu crescimento, né? Ou é bênção ou é lição. Entender que aquilo era um comportamento que não deveria ser repetido dentro do meu seio familiar, do seio familiar que eu vou criar, que eu estou criando, né? Enfim, e não se revoltar, porque eu aprendi que as pessoas elas têm níveis de consciência diferentes. Hoje eu acredito que meu pai evoluiu muito, essa questão do mental dele, já não é uma pessoa mais tão agressiva como ele era antes. Isso tem muito a ver com a cultura daquele período também. Isso era considerado o homem ser homem. Ele tinha que submeter a mulher, muitas vezes, né? Tinha muito essa cultura, principalmente você sabe que aqui no Nordeste é muito pesado. Ainda hoje tem um pouco disso. Se você entrar em contato com as comunidades, né, que tem um nível de conhecimento mais baixo, você vai ver que as pessoas resolvem muito mais ainda na violência. Até essas pessoas mais velhas também. É isso, né? Não que ainda carrega, que ainda carrega muito disso. Ainda carrega esses reflexos. Não, com certeza é uma realidade que ainda não é difícil de se achar, né? Mas a gente trabalha em cima disso diariamente, né? Justamente por limites, saber que horas você tem que sair daquele meio, enfim, procurar realmente se defender. Né, nós como mulheres. E você como professora, qual a importância que você acha que um professor ele tem na vida de um adolescente, de uma criança, no que quer que seja para a vida dela? O professor, pelo menos por mim, eu sempre vi o professor como aquele ser ali superior, assim, alguém. Eu sempre tive muito respeito, talvez pela minha casa, né? Minha avó professora, fui morar com a minha avó muito cedo. Eu cheguei aí para a escola quando a minha avó ainda lecionava. Ela às vezes me levava, já era no último ano, ela estava quase se aposentando, mas eu ainda lembro da minha avó professora, da minha avó em sala de aula. E eu sempre tive muita admiração pelos meus professores, muito respeito, né? E sempre, para mim, assim, se o professor fala, pronto, né? É o meu professor que está falando, é o meu professor, sempre vi com essa autoridade, né? E tem, sim, muita importância, principalmente hoje, que a gente sabe que os pais, eles trabalham muito, né? Então, muitas vezes não consegue ter aquele contato muito grande ali com o filho durante o dia. Às vezes, o filho tem mais contato com o professor do que com os pais em casa, porque, às vezes, ele está ali naquela série que o professor passa a manhã inteira com ele, né? E, às vezes, um pai não consegue passar uma manhã inteira com o filho. Às vezes, passa 2 horas, 1 hora, dependendo da rotina de trabalho. Então, o professor ele vai ajudar demais nessa formação, né, de valores. Embora eu defenda muito que a educação vem de casa. Educação vem do seu seio familiar. Conhecimento você aprende lá na escola. E o papel do professor não é educar ninguém, é conhecimento. Claro, nós somos seres humanos. Se a gente puder contribuir positivamente na formação de alguém, né, ajudar ali com valores na formação de alguém, nossa, que sensacional, se a gente conseguir. Mas eu acredito que o professor ele não deve assumir função que não é dele. A nossa função é ensinar. E que maravilhoso também poder contribuir, né, quando o momento
pede, não é nossa obrigação enquanto professor. Talvez seja a nossa obrigação enquanto ser humano. Enquanto ser humano, né? Se a gente pode contribuir na formação de alguém de maneira positiva, que sensacional, que maravilhoso, né? Eu concordo demais, porque ainda hoje existem aqueles boatos de que a criança que está dentro da... Até porque acontece muita coisa dentro de sala de aula, né? Não é esse todinho gostoso que o pessoal pinta por aí, porque sala de aula é uma coisa muito pesada. Porque, Camis, querendo ou não... Em alguns momentos é um inferno, minha filha. Não, com toda certeza. E principalmente, ó, olha, por exemplo, em todas as fases da vida da pessoa, você lida com criança, você lida com seres que ainda não têm noção, né, do certo, do errado, do limite, enfim... Você lida com adolescentes, você lida com pessoas que estão numa fase de conhecimento, de que não sabem de muita coisa na vida. Às vezes não entende nem o que é que está se passando ali naquele momento. Às vezes é um momento muito difícil para aquele ser humano, né? Que é aquela fase que ele está começando a descobrir umas coisas. E aí você junta tudo isso, seja naquela fase de criança, ou seja naquela fase de adolescente, você junta todos os problemas pessoais de várias pessoas nas quais você não conhece e acaba que sendo responsabilizada por tudo isso. Exatamente. Por reflexos, às vezes não, por reflexos de experiências que eles vivem dentro da casa. Porque, por exemplo, não é todo mundo que tem um lar saudável. E um lar saudável e um lar não saudável incentiva diretamente na vida, na formação, no comportamento de uma pessoa. Sim. Principalmente no comportamento com um professor, por exemplo, que está lá todo santo dia. Sempre aqueles alunos que são mais danados, que são, às vezes, que têm atitudes realmente de vândalos mesmo. Sempre esse aluno, aí você vai investigar o seu familiar, ele sempre está passando por um problema muito sério, muito grave. Exatamente. E muitas vezes é só uma forma de chamar atenção. Muitas vezes é uma forma de querer ali um carinho, querer uma palavra, querer, né? Então, a gente, às vezes também, não é responsabilidade nossa, é isso que eu sempre deixo muito claro. Mas, assim, às vezes a gente tem que ser um pouco mais sensível com esses alunos que estão nesse nível de problema, sabe? Eu tenho alguns alunos, eu tenho um aluno que já foi preso, né? Eu tenho um aluno que chegou para conversar com a gente e falou, tia, eu fui preso, aluno do ensino médio, né? Mas eu não quero mais isso, eu quero tentar estudar, não sei o que, não sei o que. E a gente tem que estar aberto para tentar ajudar também de alguma forma. É o que eu falei, é o contribuir. Eu não contribuo só porque eu sou professora, eu contribuo porque eu sou ser humano. Perfeitamente. Porque eu sou ser humano. Se fosse alguém ali conhecido, eu faria a mesma coisa, né? Mas é complicado, porque o professor ele tem que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, com cabeças diferentes, com vivências diferentes, e a gente não pode assumir função que não é nossa, né? Isso é algo que, às vezes, os pais, a sociedade não entende. E quer imputar para o professor. Isso, exatamente. Isso é que eu acho complicado. Eu acho que a gente já faz demais. Com toda certeza. Com toda certeza. A Camis, ela tem uma especialização em neurociência. Camis, explica mais um pouco para a gente desde o que vem a ser a neurociência e como ela te ajuda no teu dia a dia, como ela vai impactar na vida de um terceiro que faz parte da tua vida. Bom, todo mundo fica muito curioso, né, quando escuta falar em neurociência. Mas, gente, basicamente é o nosso funcionamento cerebral, né? É como o nosso cérebro trabalha de forma orgânica mesmo, né? De forma biológica, e como esse cérebro também condiciona a gente a ter certas ações, certos comportamentos na nossa vida. Basicamente é isso. A gente não age, a gente não só se comporta porque a gente aprendeu com o outro, mas o nosso cérebro também, ele tem certa tendência, nós temos certas tendências a termos certas ações, né? E isso tem a ver com o nosso cérebro. E a neurociência, ela te ajudou assim, na tua vida fora da sala de aula? Como foi que essa especialização impactou? Sim, bastante. Não somente a especialização, mas eu também fiz outros cursos com profissionais neurocientistas, né? Enfim, li bastante, estudei bastante sobre isso.
Mas, a partir do momento que a gente... Hoje em dia, a palavra autoconhecimento está muito vulgarizada, né? Parece aquele papinho de coach que quer vender alguma coisa. Mas, basicamente, gente, o autoconhecimento, ele vem desde a época de Sócrates, né? O Sócrates foi o primeiro filósofo ali na linha dos grandes filósofos da antiguidade, desde que surgiu a filosofia. A gente vai ter ali os pré-socráticos, que eram aqueles que buscavam entender o mundo, né? Qual a origem do mundo, que elemento deu origem ao mundo. E aí vem os socráticos, que vão mais para essa área do ser humano. E aí o Sócrates ele falava, eu não quero saber o que é que deu origem ao mundo, eu quero primeiro me entender. Então, Sócrates é o primeiro que levanta essa questão do autoconhecimento, de, eu não quero saber o que é que deu origem, se a água deu origem a tudo que existe no mundo, como falava Tales. Sócrates disse, não, eu quero saber primeiro quais são as minhas crenças, em que é que eu acredito, por que eu acredito no que eu acredito, o que me influencia a acreditar nisso. Então, a neurociência, ela é muito voltada também, claro, depende da área que você estuda, né? Mas é muito voltada também para esse entendimento. Por que eu ajo como eu ajo? É só porque eu aprendi com o outro? Não. Existem mecanismos no nosso cérebro que ele também se condiciona a fazer com que eu haja como eu ajo, né? E aí a neurociência me ajudou muito a me entender. A entender por que muitas vezes em uma determinada, por exemplo, minha compulsão alimentar, né? Fui diagnosticada com compulsão alimentar lá na época, eu queria entender, poxa, por que eu tenho isso? Por que eu quero emagrecer? O que eu mais quero é emagrecer, eu lembro muito de me questionar isso. O que eu mais quero é emagrecer. Mas por que eu faço tudo que vai contra isso? Por que eu faço tudo errado? E aí eu fui entender quais mecanismos cerebrais me faziam agir de maneira errada, né? E aí eu fui entender que nós passamos por esse processo de evolução. Isso a história também me ajudou, né? Porque eu sou formada em história. E eu fui entender que nesse processo de evolução, nesse processo evolutivo, a gente ainda hoje carrega diversos resquícios de como a gente agia lá no início, né? Por exemplo, quando a gente estava conversando, eu estava te falando sobre a gente agir muito por dor ou prazer. Ou a gente age para fugir da dor, ou a gente age para buscar prazer. E isso tem muito a ver com os nossos antepassados. E a gente muitas vezes age assim, impulsivamente, né? Porque a gente carrega isso geneticamente falando. Porém, a gente tem hoje o poder de racionalizar essas ações. E é a partir dessa racionalidade que a gente precisa quebrar essa impulsividade. Falando de uma forma mais clara, antigamente, né, lá nos homens das cavernas, ele precisava fugir dos animais predadores. Então, ele tinha que agir muito rápido. Ser impulsivo, agir rápido, ajudava a se manter vivo. Né? A gente não precisava tanto de racionalidade. Imagina ali, ter que racionalizar como ia se defender o animal tanto te devorando já. Não dá tempo. Era impulsividade, tinha que agir de forma impulsiva rapidamente para se defender. Hoje, não. Hoje, a nossa forma de vida, ela faz com que a gente precise racionalizar muito mais do que agir de forma impulsiva. Então, eu fui entender, a partir desse tipo de entendimento, eu entendi também um pouco da minha compulsão alimentar. Eu entendia que existia um cenário que me deixava mais propícia a ter episódios de compulsão alimentar. Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui racionalizar sobre isso. Fui entender em que tipo de momento, geralmente, esse comportamento impulsivo e compulsivo batia, porque é diferente a impulsão da compulsão. Né? Eu fui entender que tipo de cenário me deixava mais propício a comer assustadoramente, de forma ali, né, sem nem pensar e só colocar a comida para dentro. A compulsão é isso? Depende, porque assim, a compulsão é um fato muito mais mental. É um momento ali que você tem meio que um apagão mental e você come e não sabe nem o que está fazendo. Mas o obeso, ele é muito mais obeso por ser impulsivo. Por simplesmente pegar a comida que está aqui e colocar para dentro de forma rápida, porque, sim,
só por comer mesmo, só por prazer. Mas, às vezes nem por prazer, porque às vezes a comida nem está tão palatável, só pelo prazer de comer, de mastigar, de colocar na boca. A compulsão, ela é um distúrbio, né? Por exemplo, a anorexia, que também é um distúrbio mental, né? Então, muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento com os profissionais adequados, psiquiatra, psicólogo, porque é um problema de ordem psíquica, certo? Então, eu tive muitos cenários de compulsão e é meio que um apagão, sabe? Você não seleciona nem o que você vai comer, você quer saber se está comendo e depois, quando passa, é meio que você... É como se você se sentisse que tivesse ali meio atordoada, sabe? É algo bem complexo de se entender. O comportamento impulsivo é esse de você estar num lugar, tem uma oferta de comida, você vai só comendo, tá conversando, vai só comendo, sem pensar muito. Geralmente, quem é impulsivo com a comida é impulsivo com outras coisas na vida. É uma pessoa que fala de forma impulsiva, atropelando os outros. É um comportamento. Então, muitas vezes não é só com a comida. É um comportamento na sua vida geral. Né? E aí a neurociência me ajudou a entender primeiro isso. Primeiro que eu era impulsiva e compulsiva. Que os episódios de compulsão não aconteciam sempre. Que os episódios de comer impulsivamente sempre acontecia, que eu sempre estava comendo além do meu limite. Então, eu fui entender esses cenários e eu fui trabalhar para que os cenários que eu vivia, que eu estava ali vivenciando, não fizesse com que eu comesse de forma assustadora. Então, eu comecei a entender. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei em escola, e escola é um ambiente de muita oferta de comida. Né? Eu trabalhava em escola particular, então os meninos levavam sempre muita comida e sempre ofereciam demais, chocolate, não sei o quê. Os próprios professores sempre levavam muita comida também para a hora do lanche. E aí eu comecei a racionalizar, né? Quais ambientes que eu vivo? Escola, casa, geralmente. O que é que tem na escola que está me atrapalhando a emagrecer e o que é que tem na escola que eu acabo comendo demais de forma impulsiva? Aí eu fui mapeando isso. Aí eu fui, não, mas então eu vou levar meu lanche para a escola, porque aí quando as pessoas estiverem comendo o lanche, eu já como o meu, já fico satisfeita e não vou ser mais tão impulsiva. E aí eu comecei também a racionalizar, a entender que muitas vezes eu comia algo que eu nem gostava. Só comia porque estava ali. Só pelo hábito de comer. E aí eu mesma me falava na hora, você nem gosta disso, então... Nem vai passar vontade, não vale nem a pena. E aí, qual foi a importância da mente, de uma mente forte? Porque você sempre fala, sempre bate na tecla da mente. Para ti, na tua experiência pessoal, qual foi a importância de uma mente fortalecida para o teu progresso, para o teu crescimento pessoal? A primeira coisa que... Quando eu falo, né, dessa questão da mente forte, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma necessidade de explicar para as pessoas o que seria uma mentalidade. A nossa mentalidade é a nossa forma de ver a vida. Isso é uma mentalidade. Então, a nossa mentalidade ela é construída desde a nossa família, ao que a gente aprende, né, ao que a gente aprende na escola, com os amigos, se você frequenta, sei lá, um grupo religioso, tudo que a gente aprende, né? Que faz com que a gente entenda a vida. Então, a mentalidade é a nossa forma de ver a vida, que reflete nas nossas ações, que reflete no nosso comportamento. Existem pilares também que a gente pode trabalhar para que essa nossa mentalidade ela seja uma mentalidade positiva, que nos ajude a viver melhor. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu só vejo a vida de uma forma ruim, pelo lado negativo, dificilmente eu vou ser uma pessoa que vou me sentir encorajada para realizar coisas positivas para a minha vida. Né? Porque você ser uma pessoa negativa te desencoraja, te tira energia para você ser mais proativa na sua vida, para você construir, por exemplo, uma carreira, para você ter um relacionamento de alto valor, né? Quando eu falo de mente forte, eu falo que existem pilares
existem habilidades que eu posso aprender de forma racional, buscando conhecimento. Então, existem pilares que eu posso aprender e, a partir desses pilares desenvolvidos em mim, eles vão me ajudar a ter uma mente, uma mentalidade mais positiva e mais fortalecida. Quais seriam esses pilares? O primeiro de todos, o autoconhecimento. Eu preciso me entender enquanto ser humano. E o que era eu me entender enquanto ser humano? Sou eu saber meus pontos fortes e eu não ter medo de saber os meus pontos fracos. É eu entender que os pontos fracos, tudo bem ter aquilo ali de fraqueza. Eu vou trabalhar para que aquilo ali se torne melhor. As pessoas têm medo de falar dos seus pontos fracos, as pessoas têm medo de observar que elas não são boas em tudo. E aí gera uma arrogância e gera também, ali não vai te gerar uma evolução. Se você não sabe onde trabalhar e aceita sua vida do jeito que ela é, você não vai progredir nunca. Né? Então, eu preciso entender esses pontos fracos e ir ajustando. Ainda tem muita coisa para ajustar. Eu acho que a minha forma de falar, né, às vezes eu sou muito enfática, às vezes eu falo muito brava, então isso é algo que eu ainda preciso ajustar em mim. Então, ainda tem muitos pontos soltos e fracos, né? Enfim, então seria esse autoconhecimento, você saber o que precisa melhorar e buscar melhorar, reforçar o que já tem de positivo, que ajuda muito você a ter uma sensação de alto valor e autoestima fortes, né? É você trabalhar o seu senso de autorresponsabilidade. É você entender que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E não é porque as pessoas sejam egoístas, é porque as pessoas precisam também cuidar das suas próprias vidas, né? Sim. As pessoas também têm sua vida para dar conta, então elas não têm que parar a vida delas para estar... porque também é uma coisa pessoal de cada um. Exato. Né? Cada um tem sua trajetória. Exatamente. E Camis, sobre haters, né? Voltando lá para as redes sociais. Você já sofreu? Conta pra gente questão de... Lá no teu direct, na tua vida pessoal mesmo, você, depois que resolveu se posicionar, levantar a sua bandeira, você já sofreu hater, retaliação, cancelamento? Conta mais aí sobre a tua experiência. Bastante, viu? Ainda hoje, apesar de que quanto mais você produz, mais hater você vai ter, né? As pessoas, elas entendem... as pessoas, elas entendem a rede social, elas entendem assim, é uma rede pública, ela é aberta. Se é público, ela tem que aguentar, seja o que for. As pessoas pensam que o fato de ser público, a rede social ser aberta, a gente precisa aguentar o que for. Não, respeite a minha opinião. E é uma forma muito errada de pensar. Ela é pública porque ela está aberta ao público. Mas aquele espaço é meu, tem um nome lá, Camis Cardoso. Né? As regras para utilizar aquele espaço, a partir do momento que você entra, são minhas. Então, a partir do momento... É aquela história, sinta-se em casa, mas lembre que você não está. Exatamente. Lembre que você não está. Então, a partir do momento que a pessoa, que eu estou ali, que eu me posiciono, a pessoa, ela, claro, ela não concordar, ok. Ela querer tecer algum comentário discordando, ok. A partir do momento que passar para ofensa pessoal, aí eu já não aceito, bloqueio. Antigamente, eu às vezes eu até pegava print e expunha a pessoa como uma forma realmente educativa. O que você está fazendo não é bonito, não. Quando era no direct, quero ver em público. Você vai falar isso em público? Eu ia para a exposição mesmo, né? Hoje, ao longo dos meus 34 anos, eu tenho ficado preguiçosa. Eu sei. Ninguém merece. Olha, tem gente que me acompanha desde os 27 no Instagram. São muitos anos já, né? Então, eu já estou um pouco cansada, estou ficando velha. Eu brinco, né, com as leitoras, eu estou ficando velha. Estou sem saco. Mas o que também, às vezes, me incomoda é também o fato de você me ver na rede social e achar que me conhece porque viu eu falando, sei lá, 15 segundos no story. E isso me irrita bastante, sabe? Já aconteceu na minha vida pessoal das pessoas falarem, ela nem é aquilo que ela mostra nas redes sociais. E eu falar, ainda bem, graças a Deus. Porque o que eu mostro ali é uma fração da minha vida. Uma fração ali eu mostro o que eu quero mostrar, gente. Todo mundo é assim.
Todo mundo. E as pessoas têm que entender que rede social não é vida real. Vida real é o que eu sou aqui agora. Rede social é o que eu quero ser, é o que eu quero passar. Exatamente. E claro, eu passo o que eu sou ali em forma fracionada, né? Eu não tenho medo de mostrar quem eu sou, não tenho medo de mostrar meus defeitos, não tenho. Isso é uma coisa que eu não estou nem aí. Mas, querendo ou não, o que está ali é o que eu quero que as pessoas vejam. Se eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa, sei lá, estressada, eu vou botar. Se eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa também amorosa, eu vou botar. Se eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa forte, eu vou colocar aquilo. Com certeza. Né? Então, as pessoas têm que aprender a filtrar e entender que sim, tá tudo bem. É uma rede social, não é 100% do que a pessoa é, não. E não ache que você me conhece porque você viu 15 segundos de stories. Aqui, na realidade, a vida é muito mais profunda. E complicada. E complicada. E existe um grande problema também, inclusive, em torno dessa história de rede social, de democratização de internet, porque as pessoas hoje passaram a se comparar com essas blogueiras podres de ricas. Existe até um movimento, uma trend chamada assim no TikTok, daquele old money, por exemplo. O pessoal se matando porque dizem que riqueza de tal forma não é... Gente, muita gente brigando, gente que não tem nem comida em casa, brigando para dizer qual é o verdadeiro conceito de old money. De dinheiro velho, de dinheiro de... Gente, é uma coisa assim, internet realmente jamais vai ser 100% da sua vida. E não é para ser. Não é para ser. Dá um alô aqui pro pessoal do YouTube, Camis. A Sandra Meire tá lá no nosso canal oficial do Fala Mulher, dando boa tarde. Boa tarde, meninas. O programa hoje está maravilhoso. Bem interessante a sua história. Muita força de vontade. Meus parabéns. Aqui no canal da nossa FM Benfica, a Fernanda tá mandando coração, dizendo que você é zero defeitos. O Hugo tá dizendo assim, assistindo a mulher da minha vida. Que fofo. Beijo, A Marla dizendo maravilhosa. O meu cunhado Alex já tá dizendo aqui, pedindo para mandar um beijo para ele. Um beijo, Alex. O Juarez está falando parabéns para a entrevistadora e a entrevistada. Assuntos muito interessantes, esclarecedores e importantes. Um beijo também para minha irmã, que está online acompanhando. Inclusive, foi ela que me apresentou o teu perfil, a Isabela. Beijo, Isabelle, Fernanda, Marla, Rose. Já faz um tempo. Né, Giovanni, Juarez. Obrigada pela presença de vocês aqui. Camis, me fala agora sobre um sonho atual que você deseja. Olha, a vida tem me abençoado muito, graças a Deus, né? Às vezes tem leitoras que passam um pouco de tempo sem aparecer, depois aparece e fala, Camis, cada vez que eu venho, você está melhor, você está conquistando mais coisas. E graças a Deus, né, a vida tem sido muito generosa comigo. Acho que meus sonhos atuais, né, estão muito ligados à minha carreira. Eu quero terminar essa faculdade de nutrição, quero começar logo a atender. Quero ter filhos, né? Meu Deus, que no próximo ano eu consiga. Porque a idade já está batendo. Amor, próximo ano, você não vai fugir mais. Prepara aí o bolso que o menino vai vir. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tem que... Não escapa mais. Já tenho 2 cachorros, já tenho 2 gatos em casa. Pronto, tá faltando um menino já. Falta só o bebê. Tá faltando um menino já. E é isso, né? E continuar tendo força para colocar os meus objetivos em prática. Até então, tenho sido só abençoada, né? Só agradecer, realmente. Amém. E vamos falar de coisa boa. CrossFit agora vamos falar sobre esporte. Eu não sei se eu posso classificar o CrossFit como esporte? Sim, é um esporte. Vamos falar. Embora não seja federado, porque tem uma certa diferença. Embora não seja federado, né? Não tem uma federação ainda, que regulamente e tal, tem todos aqueles quesitos. Ainda não tem todos aqueles quesitos, mas sim. Qual o teu esporte favorito e por quê? Oh, meu Deus, essa é uma briga, né? Eu sou cria da musculação, treinei a minha vida inteira, mas hoje eu sou fã de CrossFit. Hoje você é fã de CrossFit? Eu sou muito do cross. Inclusive, eu tenho um box de CrossFit. Sim.
Já pode fazer um marketing aqui do seu... E vai ter uma marca nova aí, né? Das minhas roupas, isso. Sim, fala um pouco mais aí desse... Porque, Camis, eu acho que você nunca imaginou que chegaria a esse ponto, né? Uma mudança de vida, né? Um emagrecimento me gerou tantos benefícios. Tantos benefícios. Sonhos. Primeiro foi uma rede social que cresceu. Hoje eu não trabalho mais para esse crescimento. Realmente eu já falei que minha vida real é aqui fora, né? Mas, enfim, querendo ou não, me deu visibilidade. Criei curso online, fui muito bem sucedida no meu curso online. Do curso online, eu criei uma marca de roupas fitness que está em produção, que é a By Camis. Aí tem um box de CrossFit também, que é uma sociedade, que é o Olimpo. Sim, inclusive é bem conhecido, né? Ele é bem recente, mas está ficando bastante conhecido. Mas ele é conhecido. Mas, então as coisas foram acontecendo, só tive benefícios, né? Depois dessa questão do emagrecimento. Fui fazer faculdade de nutrição, porque me apaixonei pelo mundo da nutrição. É incrível como o alimento muda a nossa vida, o nosso corpo, o nosso mental. Então, só tive benefícios. Olha aí, emagreçam, viu? Porque é tudo de bom. Camis, o que é que a Camis de hoje diria para a Camis de 20 anos, 10 anos atrás? Assim, já me fizeram essa pergunta e sempre que me fazem essa pergunta eu respondo de forma diferente. Né? Mas é natural, porque a gente está em constante evolução. Mas, quando eu criei a By Camis, eu me lembro muito dessa Camis antiga, dessa Camis obesa, principalmente, né? E o que eu diria para ela eu agradeceria, porque eu precisei, naquele momento, ser muito foda para conseguir mudar a minha vida inteira. Então, a Camis de hoje não é nada. A Camis foda foi aquela Camis que não tinha entendimento, foi aquela Camis que estava obesa, foi aquela Camis que precisou juntar todos os cacos ali da vida e se construir. Né? Então, ela precisou ser muito foda para aguentar tudo que tinha aguentado e se construir. E formar quem eu sou hoje. Hoje é fichinha. Hoje é fichinha, mas aquela Camis que teve que estar naquele ambiente de academia, obesa, se sentindo constrangida, porque eu me sentia constrangida em fazer uma esteira. Porque o peso, quando eu tentava correr, você sabe, quando você está obesa, tenta correr, o barulho na esteira, eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha da roupa rasgar, só usava camisetão. Tinha aquela galera malhada que eu tinha vergonha. O problema não era a galera me olhar. Não era. Isso era coisa da minha cabeça. Eu acredito muito que as pessoas estão preocupadas com a vida delas. Só que na minha cabeça, eu achava que estava todo mundo olhando para mim. Né? Eu me sentia constrangida e muitas vezes nem eram as pessoas. Era coisa minha, da minha cabeça também. Né? E aí aquela Camis, ela precisou. Diante de todo aquele cenário negativo, ela precisou ter força para enfrentar aquilo e conseguir passar para o outro lado da ponte. Né? O que eu vivo hoje é fichinha. E na época de obesidade, você, que foi muito tempo? Foi o quê? 7 anos ou mais? Foi de 2015? 2022, deixa eu pensar. Aos meus 22, eu comecei a engordar de novo. Aos 27? Aos 27, 5 anos. Isso. Foi muito tempo. Isso. Quais experiências como obesa se você sentiu alguma experiência de preconceito, de gordofobia, que te deixou assim de certa forma constrangida? Teve algum fato? Sim. E eu vou falar da minha adolescência, porque no começo da adolescência eu também fui obesa. E o começo da adolescência é muito complicado, que você está naquela fase mocinha, né? Está naquela fase de se arrumar, está naquela fase de arranjar namorado. E eu escutei um comentário de um professor meu, na época, com um colega de sala que eu fiquei bastante mal. E foi um dos motivos que fizeram eu emagrecer a primeira vez. Eles estavam conversando, falando das meninas da escola. E aí eles falaram assim, chegou no meu nome. E eu escutando, fazendo prova e escutei. Eles falando. Ele chegou no meu nome. Aí o professor falou assim, a Camis é fartura. E isso mexeu muito comigo na época. Eu fiquei me sentindo mal. E eu emagreci, assim, do dia para a noite. Parei de comer. Né? Adolescente é inconsequente, né? Sim.
Fui bem inconsequente mesmo. Parei, fazia uma refeição por dia e o resto era jejum. Na época nem se falava de jejum, né? A gente não tinha internet como tem hoje, né? De falar de jejum. Na época, sem saber, eu fazia aquele jejum de 24 horas, sem saber. Apenas almoçava. Agora eu almoçava um prato bem, arroz, feijão, salada, bem farto. Aí, isso eu almoçava 1h da tarde, ia pra academia às 3, 4 horas da tarde. Não sei como aguentar. Fazia todo tipo de treino que você imaginasse na academia. Fazia tudo. Tudo que tinha na academia eu fazia, na época. Caramba! E aí, só comia no outro dia, de novo, no mesmo horário. Como era que tu Eu aguentava? fiquei seca em vida, né? Aí, consegui manter até ali os 20 e poucos anos. E aí, na fase adulta de novo. Eu não considero, assim, na fase adulta, eu acho que eu não dava muita margem para as pessoas falarem. Eu sou muito séria, então eu assusto um pouco as pessoas. Então, não dava muita margem para as pessoas falarem. Se elas falaram, eu não, assim, percebi muito. E eu acho também que tem muito a ver com a história que você contou, né? Que já soube se defender muito cedo. E aí eu sou muito fechada, sou muito séria, então as pessoas são mais cuidadosas. Tem medo. Eu costumo sempre dizer isso também, porque como eu passo aquela imagem de mais séria, de mais agressiva, não é qualquer um que tem coragem. Né? Não é assim? É desse jeito. Camis, e assim... Mulher, e hoje a pessoa tem um braço desse tamanho, né? Então... tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado. A mulher é forte. Tem que ter coragem. Camis, você pensa hoje, qual o legado que você quer deixar para as pessoas? É complicado também falar sobre isso, mas o que eu sempre gosto muito de falar para as pessoas é investir em conhecimento. Eu acho que isso foi o que eu aprendi com a minha avó, e isso foi o que mudou a minha vida, né? Como eu já te falei, eu venho de uma família muito simples, e todas as vezes que eu busquei ir pelo caminho do conhecimento, eu fui bem-sucedida. Todas as vezes. Tudo que eu usei conhecimento me ajudou a crescer, né? Então, nada que eu faço é sem conhecimento. Tudo que eu vou procurar fazer, eu vou estudar sobre aquilo, eu vou entender, né? Eu fui montar a By Camis e eu demorei pra caramba para sair com a primeira coleção, porque eu fui entender do mercado têxtil, eu fui buscar entender, fui entender sobre e-commerce, fui estudar sobre isso. Né? Então, tudo que eu pude estudar sobre o assunto, eu fui lá e fui estudar, porque eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Isso é algo meu, eu me cobro demais. Então, assim, eu quis entender a fundo, fui entender sobre o tipo de tecido, fui entender sobre qualidade, sobre de onde vem, quanto tempo demora. Fui entender sobre coleção também, contratei um estilista, fui entender que não é só você pegar uma roupa que você acha bonita e mandar a estilista lá desenhar. Ela foi me explicar sobre coleção, que as peças conversam, que elas têm que combinar uma com a outra, que elas têm um objetivo X, que elas contam uma história, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu gosto muito de me aprofundar, de buscar conhecimento, e eu acho que através do conhecimento a gente consegue se construir e consegue ajudar o outro também nessa construção. Invistam em conhecimento. Real. Camis, nós estamos chegando no finzinho do nosso programa, acredite ou não. Nem senti. Nem eu até comentei contigo, não foi? Como foi rápido. Muito rápido. Já vai dar 4 horas. E assim, como manda a tradição aqui no Fala Mulher, nós temos um quadro chamado Bate e Volta, no qual eu vou perguntar para você e você vai me responder somente com uma palavra. Oh, meu Deus, eu sou uma pessoa extremamente prolixa. Vai ter que se resumir agora. Meu Deus. Vamos começar primeiro com algumas polêmicas entre nutrição e esporte. Arroz branco ou arroz integral? Os dois. Pão ou tapioca? Contexto. Creatina ou whey? Se fosse para escolher só um. Difícil, viu? Porque é o grande depende, Vamos de whey. Doce favorito? De leite. Esporte favorito? Crossfit. Nutrição é? Vida. Ser saudável é? Ser equilibrado, equilíbrio. Uma mente forte é?
Poder. Família. Base. Eu não sou. Inflexível. Eu detesto. Mentiras. Falsidade. Eu amo. Leveza. Eu não suporto. Deslealdade. Meu maior talento é. Aprender. Minha maior insegurança é. Eu tenho insegurança? Eu tenho. Tenho várias. É porque em uma palavra é complicado, mas falhar. Uma falhar. insegurança. É. Né? Certo. Quer deixar algum recadinho aí para as seguidoras, para as leitoras, os haters, que também é importante? Quer deixar um recado aí pra gente? Bom, só agradecer todo mundo que conseguiu vir assistir ao vivo, né? Quem chegou no finalzinho, assiste aí o que ficou gravado. E agradecer o convite, né? Nossa, adorei, um papo muito leve, nem percebi que foram 2 horas. Agradecer o convite tanto da Rádio FM como do programa das meninas. Nossa, amei as perguntas, amei a forma como a entrevista foi feita. Muito leve, muito divertida. Até nas perguntas mais complexas eu me senti muito à vontade. Isso é talento, né? Isso é o talento da entrevistadora, de fazer com que algo pesado se torne leve e você consiga falar sobre, né? E é isso, gente. Procurem se alimentar bem. A alimentação é a base de tudo. Pratiquem esportes. Procurem ficar bem, porque a vida de hoje exige isso, né? Para a gente conquistar tudo que a gente quer, a gente precisa primeiro estar bem, estar leve. Então, quando a gente está leve, tudo que a gente consegue conquistar vem também com leveza. Não parece que a gente está carregando um fardo, né? Parece que a gente está crescendo, a vida está passando, a gente está crescendo no ritmo que deve ser. Com certeza. Né? Então, bom final de domingo para todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece o prazer de tanto conhecimento, de ter convivido, compartilhado contigo essa experiência tão massa, tão enriquecedora para todos nós. Foi muito bom te receber aqui. Pessoal, agradecer vocês que nos acompanharam até aqui, até o finzinho do programa. Lembrando que esse programa vai ficar gravado aqui no nosso canal da FM Benfica, também no nosso canal do Fala Mulher Pode, aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Bom domingo para todos vocês. Um beijo e tchau, tchau. Canto em canto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Apoio Cultural. Passeio